Ele nunca imaginou que o maior amor de sua vida carregava o mesmo sangue que o seu. O barão Manuel de Alvarenga carregava nos ombros o peso de um passado que jamais ousava mencionar em voz alta. Anos antes, em uma noite marcada por gritos abafados e portas fechadas, perdera não apenas a esposa, mas também a filha recém-nascida, uma criança que mal tivera tempo de respirar antes de desaparecer do mundo como um sussurro esquecido. Disseram-lhe que a menina não sobrevivera. Disseram-lhe que era melhor não insistir, e ele acreditou, ou ao menos fingiu acreditar. Com o tempo, Manuel tornou-se um homem respeitado, temido até. Dono de vastas terras, conhecido por sua postura firme e olhar severo, ele parecia inabalável aos olhos da sociedade. Mas dentro de si havia um vazio que nenhuma fortuna conseguira preencher. Até o dia em que encontrou Francisca. Ela surgiu de maneira quase irreal, como se o destino a tivesse colocado exatamente em seu caminho. Estava à margem da estrada com o vestido gasto e as mãos marcadas pelo trabalho duro. Mas havia algo em sua postura, uma dignidade silenciosa, que o fez parar. "Precisa de ajuda?" perguntou ele, descendo da carruagem. Ela hesitou antes de responder. Seus olhos escuros encontraram os dele com uma firmeza incomum. "Preciso apenas de trabalho, senhor." A simplicidade da resposta o surpreendeu, e foi naquele instante que algo dentro do barão, há muito adormecido, despertou. Manuel levou-a para sua propriedade. Disse a si mesmo que era apenas um gesto de caridade. Disse que era sua obrigação como homem de posses. Mas, nos dias que se seguiram, percebeu que sua atenção voltava-se para Francisca de forma inquietante. Observava-a nos corredores, nas tarefas mais simples, na maneira como falava pouco, mas parecia compreender tudo ao redor. Havia algo familiar, algo que ele não conseguia nomear, e quanto mais tentava ignorar, mais aquilo crescia. "O senhor me observa como se me conhecesse", disse ela certa vez em tom sereno. Manuel desviou o olhar. "Talvez eu apenas reconheça alguém que luta para sobreviver." Mas a verdade era outra, algo muito mais profundo, algo que ele ainda não estava preparado para enfrentar, porque o destino, silencioso e cruel, estava prestes a revelar que aquele encontro não era obra do acaso. E quando a verdade viesse à tona, não haveria honra, poder ou riqueza capaz de proteger o barão Manuel do desespero que o aguardava. Se essa história já tocou algo em você, continue, pois nem todo amor nasce para florescer. Alguns existem apenas para revelar as feridas mais profundas da alma. A presença de Francisca na propriedade do barão Manuel alterou, de forma quase imperceptível no início, o ritmo rígido e silencioso da casa. Desde o primeiro dia, ela demonstrou uma disciplina incomum para alguém de origem tão humilde. Não falava além do necessário, não desviava o olhar por submissão, mas por respeito, e executava suas tarefas com uma precisão que chamou a atenção até mesmo de Dona Margarida, cuja exigência raramente era satisfeita. "Essa moça não é como as outras", murmurou a governanta certa tarde, enquanto observava Francisca organizar a prataria com um cuidado quase cerimonial. "Todas parecem iguais quando vestem o avental", respondeu Manuel, sem erguer os olhos do livro que fingia ler. Mas não era verdade. Ele sabia disso. Desde o instante em que a trouxera para dentro de sua casa, havia algo nela que o inquietava. Não era apenas sua beleza, embora fosse inegável, mas uma estranha sensação de reconhecimento. Como se em algum momento distante e nebuloso já tivesse visto aquele olhar antes. Nos dias que se seguiram, Manuel passou a notar detalhes que antes lhe escapariam. A forma como Francisca caminhava pelos corredores, sempre em silêncio, mas com firmeza. O modo como segurava objetos delicados, como se temesse quebrá-los, ou como se já tivesse aprendido da pior maneira o valor das coisas frágeis. E, sobretudo, seus olhos. Havia neles uma mistura de força e melancolia que não combinava com sua idade. "De onde você vem?" perguntou ele inesperadamente, ao encontrá-la sozinha no jardim ao entardecer. Francisca hesitou. "Não sei dizer com exatidão, senhor." Manuel franziu o senho. "Como assim não sabe?" Ela manteve o olhar fixo no horizonte. "Fui criada em diferentes lugares, sempre de passagem. Nunca permaneci o suficiente para chamar algum deles de lar." A resposta o incomodou mais do que deveria. "E sua família?"
Um breve silêncio se instalou. Não me lembro deles. Desta vez, Manuel não respondeu. Aquela ausência de origem, aquela falta de raízes, havia algo profundamente perturbador nisso, não apenas pela condição dela, mas pela sensação de que aquela história carregava lacunas perigosas. Muito conveniente, disse ele por fim, em tom seco. Francisca virou-se lentamente. Não escolhi esquecer, senhor. Havia firmeza em sua voz. Não era desafio, mas também não era submissão. Manuel sustentou o olhar dela por um instante mais longo do que o apropriado, e então se afastou. Naquela noite, porém, não conseguiu dormir. Caminhou pelos corredores escuros da mansão, ouvindo apenas o eco de seus próprios passos e o distante som do vento contra as janelas. Passou pelo retrato de sua falecida esposa, como fazia todas as noites, mas desta vez algo o fez parar. Observou os traços da mulher, a delicadeza do rosto, a expressão serena. E então, algo se encaixou, não completamente, não com clareza, mas o suficiente para causar desconforto. Não, murmurou para si mesmo, afastando-se abruptamente. Era absurdo. Uma coincidência apenas, nada mais. Ainda assim, no dia seguinte, voltou a observar Francisca com mais atenção. Chamou-a para tarefas que normalmente seriam delegadas a outros. Fez perguntas indiretas, testou suas respostas e, sem perceber, começou a aproximar-se. "Sabe ler?" perguntou ele, entregando-lhe um pequeno livro. Francisca segurou o objeto com cuidado. "Um pouco, senhor. Aprendi com um padre há alguns anos." "Leia." Ela obedeceu. Sua leitura era lenta, mas correta. Cada palavra pronunciada com esforço e respeito. Manuel a observava não como um senhor avaliando uma criada, mas como um homem tentando decifrar um enigma. "Há mais em você do que aparenta", disse ele, quase em um sussurro. Francisca ergueu os olhos. "Todos têm, senhor. Alguns apenas escondem melhor." A resposta o atingiu de maneira inesperada. Naquele instante, algo mudou. Não de forma explícita, não declarada, mas inevitável. O interesse transformou-se em algo mais profundo, mais perigoso. Os dias passaram, e a presença de Francisca tornou-se constante nos pensamentos do barão. Ele começou a procurá-la sem motivo claro, a criar situações em que pudessem conversar, a observar detalhes que já não conseguia ignorar. E com isso, um sentimento começou a nascer, silencioso, confuso, mas crescente. Um sentimento que ele não deveria permitir, e que ela, sem compreender totalmente, também começava a perceber. "O senhor me chama com frequência", disse ela certa tarde com cautela. Manuel manteve-se em silêncio por alguns segundos. "Talvez porque você seja a única nesta casa que não fala além do necessário. Ou talvez", respondeu ela com suavidade, "porque o senhor também tenha coisas que não diz." O barão a encarou. Havia verdade ali, uma verdade desconfortável, mas ainda assim irresistível. Sem perceber, ambos caminhavam para um abismo que nenhum dos dois conseguia enxergar por completo. E enquanto o sentimento crescia, silencioso e proibido, o passado enterrado por anos começava lentamente a emergir, trazendo consigo uma verdade que destruiria tudo. O silêncio entre Manuel e Francisca deixou de ser apenas um acaso e passou a ser uma presença constante, quase como um terceiro elemento que os acompanhava em cada encontro. Nos dias que seguiram, o barão encontrou pretextos cada vez mais frequentes para chamá-la. Ora para organizar livros, ora para auxiliá-lo em pequenas tarefas que poderiam facilmente ser feitas por qualquer outro criado, mas não por qualquer outro. "Traga-me os registros antigos da ala norte", disse ele certa manhã, sem sequer olhar diretamente para ela. Francisca assentiu em silêncio e partiu. Dona Margarida, que observava de longe, estreitou os olhos. "O senhor tem confiança incomum nessa moça", comentou com cautela calculada. Manuel respondeu apenas após alguns segundos. "Confiança não. Atenção. A atenção em excesso pode ser perigosa, senhor." Ele finalmente ergueu o olhar. "Está insinuando algo?" "Apenas alertando." O barão não respondeu, mas o aviso ficou. Ainda assim, não foi suficiente para fazê-lo recuar. Naquela tarde, Francisca retornou com uma caixa de documentos antigos. Ao colocá-la sobre a mesa, uma leve nuvem de poeira se ergueu, trazendo consigo o cheiro do tempo esquecido. "Estes são mais antigos do que imaginei",
disse ela. Manuel abriu a caixa lentamente. Papéis amarelados, registros de nascimento, contratos, cartas, fragmentos de vidas, de histórias, de segredos. Enquanto examinava os documentos, Francisca permaneceu ali, imóvel, como se aguardasse uma ordem que não vinha. Pode se aproximar, disse ele sem erguer os olhos. Ela hesitou, mas obedeceu. Ao inclinar-se levemente para observar os papéis, uma mecha de seu cabelo caiu sobre o rosto. Manuel, quase por impulso, estendeu a mão, mas parou antes de tocá-la. O gesto não passou despercebido. Francisca ergueu os olhos lentamente. O ar entre os dois pareceu se tornar mais denso. "O senhor procura algo específico?" perguntou ela, em tom baixo. Manuel respirou fundo. "Talvez esteja procurando algo que nem sei se ainda existe." Ela sustentou o olhar dele por um instante. "Algumas coisas não deixam de existir, senhor. Apenas ficam escondidas." As palavras ecoaram de forma estranha dentro dele, como se carregassem mais verdade do que deveriam. Manuel fechou a caixa abruptamente. "Pode ir." Francisca se afastou sem dizer mais nada. Mas naquele dia, algo havia mudado. E não era apenas o silêncio, era a consciência dele sobre o que estava começando a sentir. Naquela noite, Manuel não permaneceu na biblioteca como de costume. Em vez disso, caminhou até o jardim, onde sabia que Francisca costumava ir após encerrar suas tarefas. E lá estava ela, sentada próxima à antiga figueira, olhando o céu escuro. "Não é comum uma criada descansar fora dos horários estabelecidos", disse ele, aproximando-se. Francisca não se assustou. "Também não é comum um barão caminhar sozinho à noite." Manuel parou a poucos passos dela. "Está me desafiando?" "Não, senhor, apenas observando." Ele soltou um leve suspiro. "Você observa demais." "É o que me resta." Houve um breve silêncio. Então, de forma inesperada, Manuel sentou-se próximo a ela, algo que jamais faria com qualquer outro criado. "Diga-me", começou ele, "se tivesse a chance de escolher, que tipo de vida teria?" Francisca demorou a responder. "Uma vida onde eu soubesse de onde vim." A resposta foi simples, mas carregada de peso. Manuel desviou o olhar. Nem sempre saber a origem traz paz, mas a ausência dela traz vazio. As palavras dela atingiram algo profundo, algo que ele tentava ignorar há anos. "E você?" perguntou Francisca, virando-se levemente para ele. "Que tipo de vida escolheria se pudesse?" Manuel permaneceu em silêncio por alguns segundos, uma onde não tivesse perdido tudo. Francisca o observou com atenção. "O senhor fala como alguém que ainda espera encontrar o que perdeu." Ele a encarou. "E você fala como alguém que nunca deixou de procurar." O olhar entre os dois se sustentou por tempo demais. Tempo suficiente para que algo perigoso se tornasse evidente. Um sentimento, ainda não declarado, mas impossível de negar. Foi então que Francisca quebrou o silêncio. "Posso lhe fazer uma pergunta, senhor?" "Depende. O senhor sempre viveu aqui?" Manuel hesitou. "Sim." "Então conhece todas as histórias desta casa?" Ele franziu o senho. "Quase todas." Francisca abaixou o olhar. "Há histórias que não são contadas, mas permanecem nos lugares." Um leve arrepio percorreu Manuel. "O que quer dizer com isso?" Ela demorou a responder. "Às vezes sinto como se já tivesse estado aqui antes." O coração do barão bateu mais forte. "Isso é impossível." "Talvez." Mas ela não parecia convencida. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Mais pesado, mais carregado. Como se algo invisível começasse a se aproximar dos dois. E naquele instante, sem que percebessem, estavam dando mais um passo em direção a uma verdade que mudaria tudo. "Agora me diga, de onde você está assistindo essa história?" Porque assim como Francisca, cada pessoa carrega uma origem, conhecida ou não, e às vezes é exatamente ela que define o destino que não podemos evitar. O que antes era apenas uma inquietação silenciosa, passou a se tornar uma presença constante e impossível de ignorar dentro do barão Manuel. Já não havia mais justificativas convincentes para a frequência com que chamava Francisca. Já não era apenas curiosidade, era algo mais. Algo que ele, com toda a sua rigidez e disciplina, começava a perder o controle. Naquela manhã, o céu permanecia encoberto e uma névoa leve envolvia a propriedade.
O ambiente parecia refletir o estado interno do barão, turvo, incerto, prestes a revelar algo que não poderia mais ser contido. Francisca, chamou ele, ao vê-la atravessar o corredor. Ela parou imediatamente. Sim, senhor. Manuel hesitou por um breve instante. Não havia tarefa real a ser dada. Venha até a sala principal. Ela assentiu. Minutos depois, já estavam frente a frente, em um dos salões mais amplos da mansão. A luz que entrava pelas janelas era fraca, filtrada pelas nuvens densas do lado de fora. O senhor precisa de algo? Perguntou ela. Manuel caminhou lentamente ao redor da mesa, sem responder de imediato. Preciso entender. Francisca franziu levemente o senho. Entender o quê? Ele parou diante dela. Você. O silêncio caiu entre os dois. Não há muito a entender, senhor. Há mais do que você diz, ou talvez haja mais do que o senhor imagina. A resposta foi direta, e pela primeira vez havia algo próximo de confronto. Manuel aproximou-se um pouco mais. Você fala como se soubesse de algo que eu não sei. Francisca sustentou o olhar dele, mas havia uma leve tensão em seus olhos. Eu sinto coisas que não sei explicar. Como o quê? Ela hesitou. Como se certos lugares já me fossem familiares. O coração do barão apertou de forma inesperada. Isso não significa nada. Para o senhor, talvez não. A resposta o irritou mais do que deveria. Cuidado com o tom, Francisca, mas ela não recuou completamente. Não é desrespeito, senhor. É apenas verdade. O ar entre eles tornou-se pesado, e naquele instante, Manuel percebeu que não estava mais lidando apenas com uma criada. Havia algo nela que não se submetia completamente, algo que o atraía e o desafiava. Você não deveria me enfrentar dessa forma, disse ele em voz mais baixa, e o senhor não deveria me olhar dessa forma. As palavras ficaram suspensas no espaço, irreversíveis. Manuel congelou por um instante. Como eu a olho? Francisca respirou fundo, como se estivesse procurando algo em mim. Ele não negou, porque não podia. Talvez eu esteja. E o que espera encontrar? O barão demorou a responder. Algo que perdi. Francisca abaixou o olhar por um breve momento. Nem tudo que se perde pode ser recuperado. E nem tudo que se encontra deveria ser ignorado. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os outros. Mais intenso, mais perigoso. Mais próximo de algo que não poderia mais ser contido. Manuel deu mais um passo em direção a ela. Agora estavam próximos demais. Próximos o suficiente para perceber a respiração um do outro, para sentir o peso daquele momento. Isso está errado, disse ele em tom baixo, quase como se falasse consigo mesmo. Francisca não se afastou. Então por que o senhor não para? A pergunta o atingiu com força, mas ele não tinha resposta. Ou talvez tivesse, e não queria aceitá-la. Sem perceber completamente o que fazia, Manuel ergueu a mão, e desta vez não parou. Seus dedos tocaram levemente o rosto de Francisca, um gesto breve, mas suficiente para atravessar qualquer limite. Ela fechou os olhos por um instante. Não por submissão, mas por sentir. E isso foi o suficiente para selar algo entre eles, algo que não poderia mais ser desfeito. Manuel recuou imediatamente como se tivesse sido queimado. Isso não pode acontecer. Francisca abriu os olhos lentamente. Já aconteceu. O barão passou a mão pelo rosto, claramente perturbado. Você não entende as consequências. Talvez o senhor também não entenda, ele a encarou. Havia conflito, culpa, desejo, tudo misturado. A partir de agora, disse ele tentando retomar o controle, você deve manter distância. Francisca permaneceu em silêncio. Está me ouvindo? Estou. Então obedeça. Ela assentiu levemente. Como desejar, senhor. Mas havia algo diferente em sua voz. Algo que indicava que a distância, naquele ponto, já não era possível. Quando Francisca saiu da sala, Manuel permaneceu imóvel. O toque ainda queimava em sua mente, e pela primeira vez em muitos anos ele sentiu medo, não de perder algo, mas de ter encontrado algo que jamais deveria ter encontrado. Do outro lado do corredor, sem que nenhum dos dois percebesse, Dona Margarida observava. Seus olhos estreitos, sua expressão grave. Ela havia visto o suficiente e compreendido mais do que deveria.
Isso não pode continuar, murmurou para si mesma, porque ao contrário deles ela já começava a enxergar o perigo completo. E sabia que aquela aproximação não traria apenas sofrimento, mas revelaria uma verdade capaz de destruir tudo. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente, não em sua estrutura nem em seus sons habituais, mas naquilo que não se dizia. O silêncio havia mudado. Agora ele carregava tensão. Manuel não saiu de seus aposentos ao amanhecer, como de costume. Permaneceu fechado, evitando qualquer contato, como se acreditasse que a distância poderia apagar o que havia acontecido na noite anterior. Mas não apagava. A memória do toque permanecia viva, e mais do que isso, persistente. Do outro lado da casa, Francisca também mantinha-se recolhida. Executava suas tarefas com a mesma precisão de sempre, mas seus movimentos estavam mais contidos, como se cada gesto fosse medido para evitar qualquer encontro inesperado. Dona Margarida observava tudo, em silêncio, mas com uma atenção redobrada. Você não irá ao salão hoje, disse ela a Francisca em tom firme, enquanto dobrava panos sobre a mesa. Francisca ergueu os olhos. Há alguma ordem do barão? Há bom senso. A jovem hesitou. Não fiz nada que desrespeite esta casa. Margarida aproximou-se lentamente. Ainda não. As palavras foram baixas, mas carregadas de significado. Francisca sustentou o olhar da governanta. Então diga claramente o que pensa. Margarida respirou fundo. Eu penso que certas aproximações não acontecem por acaso, e quase sempre terminam mal. Um breve silêncio se instalou. O Sr. Manuel é um homem respeitado, continuou ela, e você é uma criada sem passado. Francisca não respondeu de imediato, mas havia algo diferente em sua expressão. Talvez seja exatamente por isso que o passado esteja voltando. A frase fez Margarida congelar por um instante. O que você quer dizer com isso? Nada que eu possa provar. Então não diga. Mas já era tarde. A dúvida havia sido plantada. E Margarida, que conhecia aquela casa há décadas, sabia que algumas dúvidas nunca surgiam sem motivo. Naquela mesma tarde, ela tomou uma decisão. Caminhou até uma ala pouco frequentada da mansão, um espaço que permanecia fechado há anos, onde objetos antigos eram guardados sem ordem aparente. Ali, o ar era mais pesado. O cheiro do tempo impregnava cada superfície. Margarida abriu uma arca antiga, coberta por um tecido desbotado. Dentro dela, repousavam documentos esquecidos, roupas antigas e pequenas lembranças que jamais deveriam ter sido revisitadas. Suas mãos, firmes apesar da idade, começaram a remexer os objetos com cuidado, até que encontrou um pequeno tecido branco, cuidadosamente dobrado. Ela abriu lentamente. Era um pano de bebê, delicado, antigo. E em um dos cantos, bordado com linhas já desgastadas pelo tempo, um nome. Margarida fechou os olhos por um instante. Não, sussurrou. Mas a possibilidade já não podia ser ignorada. Enquanto isso, Manuel finalmente deixou seus aposentos. Caminhava pela casa como alguém que tentava recuperar o controle de algo que já havia escapado. Onde está Francisca? Perguntou ao cruzar com um dos criados. Na ala dos fundos, senhor. Ele assentiu, mas não foi até lá. Parou no meio do corredor, imóvel, como se estivesse lutando contra si mesmo. Isso precisa terminar, murmurou. Mas não se moveu, porque, no fundo, sabia que não era tão simples. Minutos depois, Francisca surgiu na extremidade do corredor. Os dois se viram. E naquele instante, todo o esforço de distância pareceu inútil. Ela parou. Ele também. Nenhum dos dois falou, mas havia algo ali, algo não resolvido, algo que ainda os puxava um para o outro. O senhor me chamou? Perguntou ela finalmente. Manuel hesitou. Não. O silêncio voltou. Então devo me retirar, disse ela. Mas não se moveu. Sim, respondeu ele, também sem sair do lugar. A contradição entre palavras e ações era evidente e dolorosa. Foi então que uma voz interrompeu o momento. Senhor, Dona Margarida surgiu segurando algo nas mãos. Sua expressão não era apenas séria, era grave. Precisamos conversar. Manuel franziu o senho. Agora não. Agora. Havia urgência em sua voz. Algo incomum. O barão percebeu. O que houve? Margarida olhou brevemente para Francisca.
Depois voltou-se para ele. Algo que o senhor deveria ter visto há muitos anos. O coração de Manuel apertou. Fale claramente. Ela estendeu o tecido em suas mãos. O pequeno pano de bebê, desgastado pelo tempo, mas ainda intacto o suficiente para mostrar o bordado. Manuel olhou e, por um instante, não compreendeu. Então, seus olhos se fixaram no detalhe, nas letras, no nome. O mundo ao redor pareceu se distorcer. Onde você encontrou isso? Perguntou com a voz baixa. Onde sempre esteve. O silêncio caiu como um peso esmagador. Francisca observava, sem entender completamente, mas sentindo que algo estava prestes a mudar. Algo grande, algo irreversível. Manuel não conseguia desviar o olhar do tecido. Suas mãos começaram a tremer levemente. Isso não pode ser, murmurou. Mas podia. E pela primeira vez, o passado deixava de ser apenas uma memória distante. Ele estava ali, diante deles, prestes a revelar uma verdade que nenhum dos três estava preparado para enfrentar. O pano ainda estava nas mãos de Manuel, mas já não parecia um objeto. Era como se carregasse o peso de toda a sua vida. Seus olhos permaneciam fixos no bordado, incapazes de se afastar, como se, ao desviar o olhar, a realidade pudesse desaparecer. Mas não desaparecia. Nunca desaparecia. Onde... Sua voz falhou por um instante. Onde exatamente encontrou isso? Dona Margarida manteve-se firme. Na arca antiga, na ala esquecida. Aquela arca não era aberta há anos. Justamente por isso, ainda estava lá. O silêncio entre eles tornou-se denso. Francisca observava, ainda sem compreender completamente, mas sentindo o peso crescente daquela conversa. O que há nesse pano? Perguntou ela finalmente. Manuel não respondeu. Não conseguia. Seus dedos apertaram levemente o tecido, como se tentasse extrair dele alguma explicação que não vinha. Senhor, insistiu Margarida. O nome... Ele fechou os olhos por um instante, como se reunir forças fosse necessário até para pronunciar uma única palavra. Esse nome... Começou lentamente. Pertence à minha filha. O mundo pareceu parar. Francisca franziu o senho. Sua filha... Aqui... Desapareceu. A palavra ecoou no espaço. Desapareceu. Nunca morta. Nunca confirmada. Apenas... ausente. Margarida observava em silêncio, mas seu olhar dizia tudo. O senhor sempre disse que ela não havia sobrevivido, comentou com cuidado. Manuel abriu os olhos. Foi o que me disseram. E o senhor acreditou? Ele não respondeu, porque no fundo, aquela era a pergunta que vinha evitando há anos. Francisca deu um passo à frente. E como era essa criança? A pergunta foi simples, mas atingiu Manuel de forma profunda. Ele demorou a responder. Eu mal a vi, disse com a voz baixa. Era pequena demais. Tudo aconteceu rápido demais. Francisca abaixou levemente o olhar. E nunca houve... nenhuma pista? Nenhuma que fosse confiável. O silêncio voltou, mas agora carregado de algo novo. Uma ligação invisível começava a se formar. Qual era o nome dela? Perguntou Francisca. Manuel apertou o pano entre os dedos. Francisca. O impacto foi imediato. A jovem congelou. Seus olhos se ergueram lentamente. Isso não significa nada, disse ela, quase em um sussurro. Mas nem ela parecia acreditar completamente nisso. Margarida observava, cada vez mais tensa. Não é apenas o nome, disse a governanta. Há outras coisas. Manuel virou-se para ela. Como o quê? A idade. Coincidência. A forma como ela apareceu. Coincidência. A maneira como ela fala desta casa. Manuel não respondeu imediatamente. Isso não prova nada, mas sua voz já não tinha a mesma firmeza. Francisca respirava de forma mais lenta. Eu... começou ela. Nunca soube de onde vim. Os três permaneceram em silêncio. Cada um agora encarando uma possibilidade que até então parecia impossível. Isso não pode ser verdade, disse Manuel mais para si mesmo do que para os outros. Mas sua mente já trabalhava contra ele. Fragmentos, memórias, detalhes esquecidos. Tudo começava a se reorganizar. Quantos anos você tem? Perguntou ele de repente. Francisca hesitou. Aproximadamente 19.
O coração dele disparou. 19. Era o mesmo tempo, o mesmo período, a mesma ausência. Quem a criou? Perguntou ele, agora com urgência. Diferentes pessoas. Nunca permanecia em um só lugar. Nomes. Não lembro de todos. Algum. Ela fechou os olhos por um instante. Havia uma mulher que me acolheu por um tempo. O nome. Teresa. Margarida deu um passo à frente. Teresa? Sim. Uma mulher que já trabalhou aqui há muitos anos, disse Margarida com a voz tensa. O ar pareceu desaparecer da sala. Manuel deu um passo para trás. Não, mas agora já não havia como negar. As peças estavam se encaixando. Rápido demais, perfeito demais, cruel demais. Francisca levou a mão ao peito. O que está acontecendo? Mas ninguém respondeu imediatamente, porque a resposta era insuportável. Manuel olhou para ela, de verdade, como nunca havia olhado antes. E naquele instante, não viu mais apenas uma mulher. Viu traços, semelhanças, fragmentos do passado. Isso não pode ser, repetiu com a voz falhando. Margarida, porém, já não tinha dúvidas. Senhor, disse ela com firmeza, é exatamente o que o senhor está pensando. O silêncio que se seguiu foi absoluto, pesado, final. E pela primeira vez, Manuel sentiu algo pior do que o desejo que o consumia. Sentiu horror, porque se aquilo fosse verdade, tudo o que havia sentido, tudo o que havia feito, tudo o que havia permitido crescer dentro de si, era inaceitável. Seus olhos voltaram para Francisca, agora carregados de algo completamente diferente. Não mais apenas conflito, mas medo. Que afaste-se de mim, disse ele de repente. A jovem recuou confusa. Senhor, afaste-se. A voz dele ecoou pela sala, dura, quebrada, desesperada. Francisca deu mais um passo para trás, o coração acelerado. Eu não entendo, nem eu, respondeu ele, passando a mão pelo rosto. Mas se isso for verdade... Ele não conseguiu terminar, porque não havia palavras suficientes para aquilo. O passado que por anos permaneceu enterrado, agora estava diante deles, vivo, impossível de ignorar, e prestes a destruir tudo. A verdade já não era mais um sussurro distante. Ela estava ali, entre eles, respirando no mesmo espaço, e ainda assim, não completamente dita. Depois do confronto no corredor, a mansão mergulhou em um silêncio ainda mais profundo do que antes. Não era mais o silêncio da dúvida, mas o daquilo que todos temem confirmar. Manuel não saiu naquele dia, nem no seguinte. Permaneceu fechado em seus aposentos, como se o mundo lá fora tivesse deixado de existir. Os criados caminhavam em passos leves, evitando qualquer ruído desnecessário, como se temessem despertar algo que já estava à beira de ruir. Francisca, por sua vez, não chorava. E isso preocupava ainda mais. Ela continuava suas tarefas, falava o necessário, mas havia um distanciamento novo em seus olhos, como se estivesse tentando reorganizar sua própria existência. Você precisa descansar, disse Dona Margarida ao observá-la. Não estou cansada. Está sim. Francisca parou por um instante. Estou tentando entender. Margarida respirou fundo. Nem tudo precisa ser entendido de imediato, mas precisa ser enfrentado. A resposta foi firme e madura. Margarida assentiu lentamente. Então esteja preparada para o que vier, porque ambas sabiam que o que faltava agora não era suposição, era confirmação. Naquela tarde, Manuel finalmente saiu de seu quarto. Seu semblante estava diferente, mais pálido, mais envelhecido, mas também decidido. Onde está ela? Perguntou sem rodeios. Na parte dos fundos, respondeu Margarida. Ele assentiu. Mas antes de ir, disse, prepare a carruagem. Margarida franziu o senho. O senhor tem certeza? Nunca tive tanta. Havia algo novo em sua voz. Não era mais confusão. Era enfrentamento. Minutos depois, Manuel encontrou Francisca. Ela estava de costas, organizando tecidos. Precisamos conversar, disse ele. Ela não se virou imediatamente, mas respondeu. Eu imaginei. Quando finalmente se encararam, não havia mais o mesmo desconforto de antes. Havia algo mais sério, mais profundo. Eu não posso continuar vivendo entre dúvidas, disse ele, nem eu.
Existe alguém que pode nos dar respostas. Francisca já sabia. Teresa. Manuel assentiu. Sim, ela respirou fundo. Então vamos. A decisão foi rápida, necessária, irreversível. Horas depois estavam na estrada. A mesma estrada onde haviam se encontrado. Mas agora tudo era diferente. Nenhum dos dois olhava pela janela. Nenhum dos dois buscava distração, porque sabiam que estavam indo ao encontro da verdade e daquilo que ela traria. O senhor tem medo? Perguntou Francisca de repente. Manuel demorou a responder. Tenho. Ela assentiu levemente. Eu também. O silêncio voltou. Mas agora, compartilhado. Quando chegaram à pequena casa de Teresa, o tempo pareceu desacelerar. A porta estava entreaberta, como se já esperasse por eles. Manuel desceu primeiro. Francisca veio logo atrás. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, até que ele bateu, 2 vezes, firmes. A porta se abriu lentamente. Teresa surgiu, mais velha, mais cansada, mas ainda reconhecível. Seus olhos passaram por Francisca, e então pararam em Manuel. E naquele instante, tudo ficou claro, antes mesmo de qualquer palavra. Eu sabia que esse dia chegaria, disse ela com a voz carregada. Manuel não perdeu tempo. Chegou. Um silêncio se instalou. Pesado. Inevitável. Diga, continuou ele, tudo. Teresa fechou os olhos por um instante, como quem se prepara para um peso antigo, e então falou. Ela nunca foi uma criança abandonada. Francisca prendeu a respiração. Então, foi retirada. Manuel deu um passo à frente. Por quê? Porque havia interesses que não podiam esperar. Que interesses? A herança. O impacto foi imediato. Isso é absurdo, disse ele. Não para sua família. O silêncio caiu. Eles acreditavam que a criança poderia alterar tudo. Então decidiram tirá-la de mim, disseram que era temporário. E nunca a devolveram. Teresa assentiu. Nunca. Francisca sentiu as pernas enfraquecerem. E... eu? Você foi entregue a mim. Por quê? Porque eu não fazia perguntas. As lágrimas vieram, silenciosas. E meu nome? Sempre foi seu. Manuel fechou os olhos. Não havia mais dúvida. Não havia mais espaço para negação. A verdade estava ali, inteira, crua, irreversível. Ele abriu os olhos lentamente e olhou para Francisca. Mas agora não havia mais conflito, havia reconhecimento. Minha filha, murmurou. A palavra mudou tudo. Francisca o encarou, e pela primeira vez não houve confusão. Apenas compreensão, dolorosa, mas clara. Pai, respondeu ela quase sem voz. O silêncio que se seguiu não foi vazio. Foi transformação, e naquele instante, tudo o que havia sido construído entre eles mudou de forma, para sempre. Se você chegou até aqui, permaneça por mais um instante, porque algumas verdades não apenas revelam o passado, elas transformam completamente aquilo que ainda pode existir. O caminho de volta foi silencioso. A carruagem avançava lentamente pela estrada úmida, enquanto o som das rodas sobre a terra parecia marcar o fim de algo que jamais poderia ser retomado. Manuel não olhava para Francisca. Não por rejeição, mas porque ainda tentava reorganizar dentro de si tudo o que havia sido quebrado. Ela, por sua vez, mantinha o olhar fixo à frente. As lágrimas já não caíam, mas o peso permanecia. Eu passei anos tentando encontrar você, disse Manuel finalmente com a voz baixa. Francisca demorou a responder, e eu passei a vida inteira sem saber que alguém me procurava. O silêncio voltou. Mas agora, carregado de uma dor compartilhada. Se eu tivesse sabido, começou ele. Não sabia, interrompeu ela, com suavidade. E isso muda tudo. Ele fechou os olhos por um instante. Não muda o que senti. A frase ficou suspensa, pesada, sincera. Francisca respirou fundo. Também não muda o que eu senti. Os dois permaneceram em silêncio, porque aquela era a parte mais difícil. Não a descoberta, mas a memória. Aquilo que existiu antes da verdade. Aquilo que não poderia ser apagado.
Quando finalmente chegaram à propriedade, a casa parecia menor, não em tamanho, mas em significado, como se tudo ali tivesse sido alterado. Dona Margarida os aguardava. Seus olhos buscaram respostas e as encontraram antes mesmo de qualquer palavra. Então é verdade, disse ela. Manuel assentiu lentamente. É. Margarida fechou os olhos por um instante. Que Deus tenha piedade de todos nós. Mas não havia mais espaço para medo. A verdade já estava dita. Agora, restava aprender a viver com ela. Nos dias que se seguiram, a casa mudou. Não havia mais encontros silenciosos carregados de tensão. Não havia mais olhares que precisavam ser desviados por culpa. Havia distância. Respeito. E pouco a pouco, algo novo começava a surgir. Manuel passou a caminhar pelos jardins novamente. Mas agora, seus passos eram mais lentos, mais conscientes. Francisca já não era uma presença que o inquietava. Era uma presença que o desafiava a ser algo diferente. Eu não sei como ser pai, disse ele certa tarde ao encontrá-la no jardim. Francisca olhou para ele. Eu também não sei como ser filha. Um leve silêncio surgiu, mas dessa vez não era desconfortável. Então teremos que aprender, continuou ele. Ela assentiu. Juntos. E foi nesse juntos que algo começou a se reconstruir. Não perfeito, não simples, mas verdadeiro. Manuel passou a lhe mostrar a propriedade. Não como um senhor mostrando suas posses, mas como um pai tentando compartilhar o que um dia seria dela. Tudo isso deveria ter sido seu desde o início, disse ele. Francisca observava em silêncio. Talvez não, respondeu. Talvez eu precise conhecer tudo agora, para dar valor. Ele a encarou, e pela primeira vez não havia dor naquele olhar. Havia orgulho. Dias depois, sentados sob a mesma figueira, onde tantas palavras haviam sido trocadas antes da verdade, o silêncio voltou a existir entre eles. Mas agora era diferente. Você me perdoa? Perguntou Manuel. Francisca demorou, não por dúvida, mas por honestidade. Não há o que perdoar, disse ela. O que aconteceu, aconteceu na ignorância. Ele abaixou o olhar. Ainda assim, eu preciso fazer diferente daqui em diante, ela assentiu. E eu também. O vento soprou suavemente entre as folhas. O mesmo lugar, mas outra história. Eu não tive uma vida fácil, disse Francisca, mas talvez isso me preparou para este momento. Manuel a observou com atenção. E o que você espera agora? Ela pensou por um instante. Não espero apagar o passado. Nem eu. Mas espero construir algo que faça sentido. Ele assentiu lentamente. Então começamos hoje. E naquele instante não havia mais confusão entre eles. Não havia mais sentimento proibido. Não havia mais dúvida. Havia algo mais forte, mais correto, mais humano. Um vínculo que havia sido interrompido pelo tempo, mas que agora encontrava uma segunda chance. Não perfeita, mas possível. E às vezes é exatamente isso que a vida oferece. Não o que desejamos, mas o que precisamos para seguir adiante, porque nem todo amor nasce para ser vivido da forma que imaginamos. Alguns existem apenas para nos levar até a verdade, e quando ela finalmente chega, cabe a nós decidir o que fazer com ela. E eles decidiram ficar, reconstruir e, acima de tudo, recomeçar.